Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 4. E enquanto os irmãos abrem, obrigado. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Quero cumprimentar a Cauane, que está conosco aqui. Alegria poder receber essa moça que nós conhecemos aí desde pequenininha, já está em uma moçona e está conosco nessa noite. E mais uma vez, a Maurício e Carol estão conosco ali atrás. Sejam bem-vindos também, no nome de Jesus. Todos os demais são da casa. Cumprimentar os irmãos que não puderam estar presencialmente, estão aí pela transmissão, mas que Deus possa abençoá-los. Temos alguns irmãos que estão enfermos, algumas famílias. No final nós vamos estar orando em favor da vida dos nossos irmãos. Esse tempo de muitas mudanças acaba aqui trazendo algumas consequências e muitos dos nossos estão aí enfermos, mas o Senhor é bom, sua misericórdia é para sempre e Ele tem poder para curar. Amém? Efésios capítulo número 4, nós vamos ler o verso de número 29. Efésios 4, 29. Os que não tiverem sua Bíblia, o texto vai estar na tela, mas use sua Bíblia, se possível, marque-a, faça algum registro aí, depois para a sua edificação. Muito bom. Diz assim o texto: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém? Na versão que está aí na tela, não saia nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não tem muita diferença. Hoje, culto da família, e nós queremos trazer uma palavra também que seja para a edificação do lar, da família, do casal, de pais, filhos. E uma das coisas que o texto vai abordar principalmente é a comunicação no lar. Que linguagem nós temos usado na comunicação, né, um com o outro, quando estamos no nosso ambiente comum? Como que tem sido o nosso linguajar, como que tem sido o nosso tratamento mútuo, como que o esposo trata a esposa e vice-versa, como que tem sido essa dinâmica entre pais e filhos, porque uma das coisas que mais tem afetado o seio familiar, o ambiente familiar, dentre muitas, é exatamente a questão da comunicação. Como que o esposo se comunica com a esposa, de que maneira ele a trata, de que maneira se dirige a ela, e vice-versa, e também pais com filhos. E esse texto, Paulo vem falando de algumas instruções, principalmente da nossa questão do novo homem, desse processo de conversão, de mudança, de transformação, que o homem com Deus, ele está submetido. Paulo vai falar de nos revestirmos ou de nos vestirmos do novo homem e de nos despirmos da nossa velha natureza, de deixá-la de lado e assumirmos esta nova natureza que Deus imprime, coloca na nossa vida. E disso depende toda a nossa caminhada, todo o nosso viver, e especialmente o lar, porque é de lá que parte todas as coisas. Muitos dos problemas que evidencia no meio da sociedade, muitos dos problemas que é evidenciado fora, seja no ambiente do trabalho, seja na vizinhança, seja na escola, no ambiente acadêmico, na fila do terminal, muitos desses conflitos começou lá no lar.
começou no ambiente de casa, começou no comum, na célula menor, e vai se evidenciar numa consequência ou numa sequência de muitos problemas. Então, Paulo nos dá, dentre muitas instruções, algo que vai falar sobre a comunicação, e nós queremos trazer isso para este momento de família. Efésios 4, 29, Paulo diz: evitem o linguajar sujo e insultante. Quando ele fala, nenhuma palavra torpe, ou não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe dá uma ideia de corrupção, algo corrupto, e era usado exatamente na época para dar a ideia de algo podre. Torpe era uma linguagem, uma palavra que era utilizada para algo que estava podre, estragado. E aí Paulo vem e usa isso dentro desse contexto de uma comunicação a partir daquele que agora foi transformado por Deus, na sua nova natureza. Ele disse: olha, agora como homens ou mulheres, como uma nova criatura, que foram revestidos de uma nova natureza por Deus, deixem aquilo que é estragado, que é podre, de lado, e assumam uma nova postura, uma nova linguagem. E aí Paulo vai dizer: evitem, quando ele diz evitem a boca suja, já mudaram aí a versão, muito bom, olha aí, turma que é dinâmica. Evitem a boca suja. Às vezes a gente usa isso com algumas crianças, né? Menino, que é isso? Que boca suja. Mas muitos ainda adultos e num trato no lar usam e deixam de evitar. Não saia da vossa boca. Evitem o linguajar sujo e insultante. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos. Pôr um vigia, um sentinela à boca, à nossa língua. O apóstolo Tiago vai dizer assim: põe um sentinela aí na tua língua, na tua boca. Paulo, usando outras palavras, vai dizer: evita. Muitos nem evitam. Muitos, por se utilizar, eu estou dentro da minha casa, eu sou o cabeça aqui, eu falo o que é para falar, e aí acabam que ferindo outros princípios da palavra. Paulo é um dos maiores instrutores, assim como o apóstolo Pedro, como Tiago e Pedro, especificamente vão falar nessa questão de ambiente familiar. Paulo instrui: maridos, amai vossa mulher. E o amor, ele trata de uma maneira diferente. O amor não pode se comportar de uma maneira inconveniente. O amor não é hostil. E aí Paulo vai dizer: evita o linguajar, evita a boca suja. Muitos nem evitam. Mas o que Paulo está dizendo também é que nós temos que perceber o momento em que estamos vivenciando aquilo, o momento em que a linguagem que foi utilizada começou a fugir daquilo que edifica, que constrói. Sabe, aquele disse assim: bem feito, bem feito, mas eu disse para você que ia dar errado. Isso é um ambiente, uma linguagem comum muitas vezes. Às vezes até nos identificamos com isso. Eu te disse, eu avisei para você.
Nós precisamos utilizar isso. Eu falei que não ia dar certo. Você é isso, aquilo, e aí vai. Né? Coisa vai se avolumando. Porque nós não vigiamos e não evitamos muitas vezes o trato com o outro. Porque palavras como essas não vão edificar aquele que está diante de nós. Então, se você começou a identificar esse linguajar dentro da sua casa, você como marido usando com a sua esposa, pais usando com os filhos, né? Você é E aí começa a direcionar, a declarar sobre a vida dos filhos algo que vai contrariá-lo, que vai provocá-lo a ira. Paulo falando aos Efésios, em outro contexto, no capítulo 6, ele vai dizer: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Então nós precisamos, queridos, evitar. Quem vive o amor não maltrata o outro com palavras. Como que tem sido a sua dinâmica quando você não está na igreja? Quando você não está na frente das pessoas? Como que tem sido esse dia a dia? A tua palavra, você, marido, será que a sua palavra tem edificado a vida da sua esposa? Você, esposa, será que a sua palavra, o seu tratamento com ele, tem edificado a vida do seu esposo? O texto vai dizer que nós somos feitos uma só carne, irmãos. Cada um de nós tem que torcer, tem que vibrar pelo crescimento do outro. Nós temos que nos alegrar com o crescimento dos nossos cônjuges. O marido tem que se alegrar com o crescimento da esposa e vice-versa, e não o contrário. Nós muitas vezes nos deparamos com casos, com situações em que o marido vê a esposa se destacando em alguma área, sendo chamada ou convidada para determinadas questões, e ele não. E aí começa a se tornar para ele uma afronta. A minha esposa, por que não eu? Você tem que se alegrar pelo crescimento dela. Poxa, a minha esposa. Glória a Deus por isso. Porque a alegria dela precisa ser a sua alegria. E a sua, a dela. Porque somos ambos uma só carne. Não temos que viver uma dualidade, uma competitividade. Não, nós temos que viver numa igualdade e pensarmos que a alegria do nosso cônjuge precisa também alimentar a minha alma. Eu vou estar alegre por ela estar alegre, eu vou estar feliz porque ele está feliz. O lar é um lugar de boas conversações. É dali que parte todas as resoluções, as decisões do dia a dia, da vida, dos projetos familiares, dos empreendimentos que o casal vai fazer, dos novos negócios que eles vão realizar. É de uma conversação no lar. Por isso precisamos evitar palavras como nós havíamos dito. Como que tem sido o seu dia a dia? Você marido, você esposa. O amor elogia, motiva, encoraja. Às vezes um vai chegar em casa meio debilitado, entristecido, houve uma situação inesperada, alguém foi surpreendido por uma notícia ruim,
e chegou. Como que o outro vai receber isso? O marido chegou em casa, foi surpreendido por uma situação, aí a esposa vai edificá-lo, vai motivá-lo, vai incentivá-lo, ou vai dizer assim: bem feito, eu sabia, e agora? O que é que vai ser de nós? Alguém, o outro precisa ser o suporte naquela hora, irmãos. Quando um chega entristecido, angustiado, preocupado, seja uma soma e não uma divisão. Some com ele, some com ela. Não é sumido no sentido de some daqui, não. Mas acrescenta com ela. Acrescenta na vida do teu esposo. Calma, vamos orar ao Senhor. Como foi dito aqui, nós somos dependentes de Deus. O Senhor é o nosso provedor, dele vem a nossa provisão. O Senhor não vai nos deixar assim, Ele é fiel em todas as coisas. Vai dar certo, confia no Senhor. Acalma o coração do teu cônjuge, traz ele para perto. Da mesma forma o esposo para com a esposa. Queridos, essa é a vontade de Deus para nós. Edificar conforme o exigido em cada necessidade. Qual é a necessidade? De repente é uma necessidade material, um desemprego. Como que você vai lidar com o outro no momento do desemprego? Como que você vai motivá-lo? Às vezes nós já estamos com a cabeça, às vezes, notícias, questões que nos afligem. Todos nós que estamos aflitos, nós queremos um porto seguro, nós queremos um lugar onde nós vamos nos sentir acolhidos e fortalecidos. Mas aí você pensa, se eu chegar em casa agora com essa notícia, minha esposa, meu esposo, se ele souber, quando eu chegava, eu nem vou para casa agora. Porque ele sabe que não vai encontrar em você um lugar, uma palavra, um sentimento que vai acolhê-lo. Porque ele sabe que você não evita. Nós precisamos estar somando. Seja uma necessidade emocional, uma morte na família, uma perda dolorosa, junta com ele, abraça, se une a ele em força. Seja uma necessidade espiritual, alguém que está frio espiritualmente. Muitas vezes nós temos a tendência de nos incomodarmos, de ficarmos, criarmos um sentimento de hostilidade, ficamos com raiva, porque o outro está frio, o outro não quer vir, não está ali, e a gente, não, nós temos que amar ainda. E orarmos no sentido de que Deus possa fortalecer o coração do nosso irmão, o coração da nossa esposa, do nosso esposo, do filho, de um irmão. Nós temos que nos comportar de uma maneira onde sejamos bênção na vida do outro, que geremos edificação na vida dos nossos irmãos. Amém? Mas a questão é, não devemos apenas evitar a palavra torpe, o linguajar ruim, mas precisamos também efetivar o bom uso para a edificação. Não é só evitar o ruim, mas é aplicar o que é bom. Você às vezes até evita, alguns não evitam, e alguns só evitam.
eu vou evitar a linguagem ruim, mas também não vou aplicar a boa. Deixa ele aí. Deixa ela com os problemas dela. Não apenas evite, mas efetive o bom uso para a edificação. A comunicação entre o casal deveria transmitir alguma forma de benefício. A nossa comunicação precisa transmitir benefício ao outro. O texto diz: não saia da boca, evite palavras, mas a que seja boa para edificação. Ou seja, não use a palavra ruim, mas use a palavra que é boa ou necessária para a edificação. Use, efetive, evidencia. Como que você tem elogiado o seu cônjuge? A gente não tem que fazer isso apenas nos momentos de celebração, mas principalmente no momento de dificuldade, irmãos. E nós precisamos estar vigiando, atentos, quando uma necessidade estiver fugindo à sua normalidade. Esses dias, bem pertinho, na minha casa, de repente o ambiente mudou. Alguém falou uma coisa, atingiu o coração de um, atingiu o coração do outro, e nós sentados à mesa, eu disse: olha, Satanás, tu estás vencido agora no nome de Jesus. Porque o Senhor não vai encontrar brechas na nossa vida, nem na nossa casa. Era mamãe com filha, com irmã. Nós temos que ter o discernimento naquele momento. Não é contra sangue e carne, não é contra o outro, mas contra principados e potestades, irmãos. Era na hora do almoço. Alguém ia ministrar, alguém ia dirigir, programação, e o inimigo disse assim: vou desfazer, vou desconstruir tudo. E eu disse: em nome de Jesus, tu estás vencido. A mamãe ministrou, a filhinha dirigiu, e nós terminamos o dia bem, glorificando ao Senhor com alegria. Então nós temos que discernir e recuarmos, considerarmos, para que a bênção de Deus recaia e repouse sobre as nossas vidas. Os casais devem empenhar-se em promover uma conversa útil. Por quê? Porque devemos dar graça aos que ouvem. O texto vai dizer: evita o que é ruim, evidencia o que é bom, para que resulte em bênção para eles. Resultar em graça. O texto vai exatamente dizer: a palavra graça, ela vem em contrapartida à palavra torpe. Porque a palavra graça é aquilo que é bom, agradável, saudável. Ela vem em contrapartida, ela vem para ser o complemento daquilo que era ruim. Olha, evita o que é sujo, o que é podre. Mas em contrapartida, aplica aquilo que é saudável, aquilo que é honroso, aquilo que vai beneficiar e não prejudicar o andamento, o dia a dia, o sentimento do outro. Evita aquela palavra que vai ferir o coração do teu cônjuge, mas usa aquela que vai abençoá-lo, que vai encorajá-lo. Evita o que é ruim, mas usa o que é agradável, saudável a ele. É uma informação, é um aconselhamento, é uma exortação. Nós precisamos vigiar para que o nosso ambiente familiar esteja sempre
ou na maioria das vezes, um ambiente saudável, um ambiente prazeroso, um ambiente gostoso, um ambiente confortável, um ambiente seguro, irmãos. Para isso, Paulo vai dizer nos versículos anteriores, nós fomos já revestidos com o nosso novo homem, nossa nova natureza. Algo já foi transformado dentro, para que isso possa evidenciar fora. Há um texto que diz que nós só damos aquilo que temos, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. A boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos primeiro passar por uma transformação interior. E aí Paulo, em Efésios 4, vai dizer que o Espírito Santo operou em nós. E fomos despojados quanto ao procedimento anterior, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e fomos renovados no espírito da nossa mente, para nos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Estão nos versos 20 a 23. Então o Espírito Santo trabalhou em nós internamente, interiormente. Para quê? Para que a parte externa consiga sair, apresentar algo bom, porque internamente a coisa já foi resolvida, já foi tratada. Quando você vai fazer um bolo, você trabalha ali primeiro a massa, né? As quantidades direitinha, tem que ter ali um manejo bom, né? Na mão ali, a batida tem que ser, se vier outra mão bater, vai desonerar a massa, o bolo vai sair meio ruim. Minha mãe era uma mulher de fazer bolo assim, de mão cheia, cada bolão, que até hoje eu me lembro, meus olhos assim, quando ela botava na mesa aquele bolão grandão, eu disse, sou glória. E aí quando eu chegava, falava, mãe, deixa eu ajudar. Não, filho, tem que ser só aqui, porque eu já comecei. No outro eu deixo você fazer. Então tem que ter lá um trato, a parte interna, na massa ali, tem que ser bem feito, os ingredientes direitinho. Para quê? Para quê? Para que o bolo, que é a evidência externa, ele possa ser bem apresentado ali, bonitão. Porque internamente, o procedimento anterior foi feito de uma maneira correta, bem aplicada. Aí o resultado, aquele bolo fofo. Oh, glória a Deus. Lembrei da mamãe agora. O Espírito Santo trabalhou internamente para que eu e você possamos evidenciar externamente, no trato, na palavra, no procedimento, no espírito, na fé, na pureza, sejamos padrão, exemplo. Sejamos bons exemplos de esposo e de esposa. Por quê? Porque queremos viver pelo poder da palavra. Queremos evidenciar o que a palavra nos direciona, o que a palavra nos orienta, como homens e mulheres obedientes a ela. Não vai adiantar ou não vai surtir nenhum efeito se nós apenas conhecermos, se nós apenas olharmos para o texto e dizer assim, que coisa boa, que coisa legal, olha, eu conheço esse capítulo de cor e salteado. Tem gente que diz assim, eu conheço a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas se você não aplicar, não viver, não vai adiantar nada na sua vida. Tiago vai dizer, se sejamos apenas ouvintes, conhecedores, mas não aplicarmos, não praticarmos, somos insensatos, somos imprudentes. Não adianta estarmos aqui hoje ouvindo apenas, ouvindo, é mesmo, você tem certeza, é verdade, o texto é uma bênção, a palavra foi uma... mas amanhã nos esquecemos. Amanhã estarmos tratando o nosso cônjuge de uma maneira diferente do que a palavra nos orientou.
Você é isso, você é aquilo, bem feito, né? Lembra do bem feito. Quando você disser, misericórdia, não é para dizer isso. Não é dessa forma que tem que ser. Vem cá, filho, vem cá, minha filha, vem cá, me perdoa, não era isso. Não, vai lá, vai dar certo. A palavra graça, ela complementa aquilo que foi anteriormente evidenciado, evitado. Romanos 13:10 diz: o amor não faz o mal ao próximo. Quem vive o amor deseja o bem ao seu cônjuge. Romanos 13, versículo de número 10. O amor não faz mal ao próximo. Quantas vezes nós ouvimos aí tantos relatos, tantas situações de pessoas que mataram o seu cônjuge em nome do amor. Ah, eu matei porque eu amo. Conversa é essa? O amor não faz mal ao próximo. Quanto mais ao mais próximo que está diante de você. Sua esposa, seu esposo, sua mamãe, seu papai, seus filhos. O amor não faz. Quem vive o amor deseja o bem ao seu cônjuge. Não deu certo hoje, persevera, confia, vai dar certo. Confia no Senhor, nós somos dependentes de Deus. Não vai ser pela nossa força, pela nossa capacitação, mas vai ser sempre pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Provérbios 16:24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha que coisa boa. Palavras agradáveis. Mas aqui não é simplesmente a palavra que só quer agradar. Mesmo numa situação em que precisa algo disciplinador, o que agradar aqui não é em tudo. Não, eu tenho que ser, eu quero agradar. Eu faço isso que eu quero só agradar. A palavra de Deus, ela é verdade, mas ela também é justiça. Nós não podemos fugir de uma coisa e de outra. O agradar aqui é aquilo que você vai declarar na vida do outro, vai gerar nela um sentimento de satisfação para aquela necessidade. Não é a ideia de você passar a mão diante de uma situação errada porque você quer agradar. Mas é uma palavra bem aplicada, é uma boa aplicação para uma necessidade. Isso é como um favo de mel. É aquele momento que o mel desce ali pela garganta e vai satisfazendo, vai refrigerando, vai trazendo saúde, aliviando aquela sua rouquidão, que nem eu estou começando aqui a ficar, misericórdia. Chegar em casa tem que comer um favo de mel que eu recebi lá da irmã Lúcia Coelho. Aquela colherada de mel. Uma boa palavra, uma palavra bem aplicada, ela é doce para a alma e é medicina para o corpo, tanto para o paladar como cura para a alma. Porque depois que você ouve e aplica bem uma palavra, aquele que recebe, ele vai se sentir confortado, ele vai se sentir valorizado, e aquilo vai chegar ao seu coração, irmão. Aquele encorajamento, e aí a alma vai receber bem. Às vezes alguém está debilitado fisicamente por algo que recebeu na alma, uma palavra, uma desmotivação, uma palavra que não foi agradável.
que não foi bem aplicada, mas que desagradou, se abate, fica triste, a alma sente. Mas aí você vai lá e reverte a coisa, você muda com uma palavra agora que aplicou bem, que agradou, que trouxe graça, que promoveu o bem-estar. E aí ele vai levantar encorajado. O ambiente físico, o semblante físico vai mudar, porque agora gerou saúde na vida do seu cônjuge, na vida do seu irmão, na vida da sua esposa, do seu filho. Nós, como igreja, somos também uma família. Quando nos reunimos, é como se estivesse num ambiente familiar. Então trate o seu irmão de uma maneira agradável, que gere nele um revestimento, um revigoramento. Mateus capítulo 12, verso 36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Olha só, Efésios está dizendo para nós evitarmos as palavras torpes, para evitarmos aquilo que não edifica. Por quê? Porque um dia a conta vai chegar, irmãos. Uma palavra que já foi gerada, ela não tem como voltar atrás, o efeito já foi realizado, ou positivamente ou negativamente, ou para o benefício ou para o prejuízo, ou para o bem-estar ou para o mal-estar. E aí o texto vai dizer, Deus, no dia do juízo, todos os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, torpe, suja, que tiverem falado. Então nós precisamos evitar, mas também aplicar aquilo que edifica, que traz graça ao coração da igreja, ao coração da família, ao coração dos irmãos. Provérbios 15, 23, da resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. A resposta apropriada é aquela direção certa, seja ela favorável ou não, no sentido de que, mas não era isso que eu queria ouvir. Às vezes, o não é a palavra apropriada naquela hora. Muitas vezes entendemos que o não é algo negativo, é algo sempre ruim. Mas muitas vezes o não era assim, não era nessa hora, não era dessa maneira, não era nesse tempo. O não será a palavra, a resposta apropriada para aquela necessidade, para suprir aquele momento. Porque Mateus 4, 27, se não me engano, o texto vai dizer que a nossa palavra deve ser o quê? Então vai haver momento que o não é a motivação correta, é a palavra agradável para aquela situação, para aquela necessidade. Muitas vezes no momento não vamos entender o porquê, mas no momento certo nós vamos agradecer. Era não, tinha que ser esse não. Essa porta tinha que se fechar para mim, para que outra situação pudesse ser aberta, porque essa não era a vontade de Deus, não era aqui que eu seria edificado.
Muitas vezes nós subimos ao altar, nós testemunhamos de algo como se Deus tivesse aberto aquela porta, foi o Senhor que me deu, mas poucos dias depois ela se fechou, ela não trouxe benefício, ela nos tirou da vontade do lugar seguro. Então não era de Deus, não era aquele lugar, não era aquele momento, não era aquela resposta. Nós precisamos ter a segurança das coisas que Deus nos dá. Às vezes queremos receber não o que Deus tem para nós, mas o que nós queremos de Deus. O bom é quando recebemos o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós, muito embora não seja o que queríamos de Deus. Porque o que Deus tem para nós é sempre melhor do que nós queremos de Deus. E para nós fecharmos aqui, Efésios capítulo 6, verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando você estiver discutindo com alguém, com seu cônjuge, com seu filho, ou quem quer que seja, pare um pouco, olhe e diz: não, a luta não é contra ele ou contra ela. Principalmente quando você estiver no seu ambiente familiar. A minha luta não é contra essa pessoa, não é contra a minha esposa, não é contra o meu marido, não é contra os meus filhos. A nossa luta tem que ser contra aquilo, aquela autoridade, aquele poder sobrenatural que está naquele momento se movendo contra nós, tentando nos fazer com que nós geremos desconforto, declaremos uma palavra ruim contra aquele que está diante de nós, como eu testemunhei agora há pouco. Nós temos que discernir: não, aqui não, no meu lar não, na minha esposa não, nos meus filhos não. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra toda autoridade, poder, todo o domínio do mundo das trevas, toda força espiritual do mal. E como vamos lutar contra isso? Deus não nos deu armas carnais, mas espirituais, poderosas em Deus, para desfazer todo pensamento altivo, todo sofisma que vier contra nós. Nossas armas são espirituais. Estamos nas regiões celestiais com Cristo, para que a nossa batalha, a nossa luta lá, seja vencida no poder do nome de Jesus. Deus tem te dado autoridade para isso. Por isso, declare. O texto vai dizer: evita o que é estragado, o que é ruim, o que não edifica, mas usa aquilo que edifica. E aí eu quero dizer para você: use a palavra, use aquilo que é a boca de Deus para as nossas vidas. Declare a palavra de Deus no seu lar, declare a palavra de Deus para o seu cônjuge, declare a palavra de Deus para os seus filhos, porque essa palavra é poderosa nos seus efeitos. Amém? Coloca de pé. Vamos estar orando nesse instante. Mas eu queria ainda fazer um convite a você que está aqui. Eu não sei como que está o seu ambiente familiar. Eu não sei como que está a comunicação dentro da sua família. Eu não sei o que tem sido gerado. Mas se algo está em desconformidade, algo está incompatível com a palavra, com o modelo que a palavra de Deus quer, nós queremos orar pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar,
para que Deus traga a normalidade, para que Deus possa colocar num ajuste a sua casa, o seu lar. Mas isso precisa ser uma tomada de atitude sua. Você tem que orar em favor da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Você tem que orar pelo seu cônjuge. Você que está aqui, esposo, ore pela sua esposa. Você que está aqui, esposa, ore pelo seu esposo, pelos seus filhos, para que Deus traga a normalidade, isso no nome de Jesus. Se você quiser vir à frente, apresentar a sua família, a sua casa, nós queremos orar, interceder em favor da sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou reconciliar, você já esteve, você não está distante ainda da casa do Senhor, da presença do Senhor, da direção do Senhor. Que esse seja um momento de retorno, de volta. Nós queremos orar por você. Há alguém? Sinaliza onde você esteja, e alguém vai estar se aproximando de você para orar com a sua vida. Amém? Se houver necessidade, levante uma de suas mãos. Nós vamos estar orando aqui pela nossa irmã que está à frente. Queremos orar pela família da irmã Fernanda Magalhães, pela família da irmã Cláudia Brito, pela família do Wagner, pela nossa diaconisa Flávia Rossani, que também está enferma, pela nossa irmã diaconisa Aurileide, que está aqui. Estivemos hoje pela manhã, ela estava ainda um pouco debilitada, mas já está aqui. Nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos orar pela irmã Eliette, pela Natasha, pelo seu Fernando, esposo da irmã Lúcia, papai da irmã Sheila. Vamos orar pela recuperação física daquele senhor no nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, ore ao Senhor por isso. Pai, Tu és um Deus que conhece todas as coisas. Nada, Senhor, foge ao Teu conhecimento. Eu quero Te apresentar os nossos irmãos e irmãs que nesta noite, ó Pai, precisam de um ajuste do Senhor, sim, um conserto Teu. Talvez na linguagem, na comunicação, no trato, Senhor, no lar de um para com o outro. Eu Te apresento a vida da Tua filha, Senhor, que aqui está à frente. Tu sabes, ó Pai, a sua necessidade. Tu sabes que precisa ser reparado, ajustado, conforme a palavra que foi ministrada, Senhor, transmitida, e por aquilo que o Espírito Santo falou no interior, no coração, e encontrou a necessidade, ó Pai, sinalizou alguma coisa que ali não estava bem, que no poder do nome de Jesus, o Senhor possa curar, sarar, ó Deus, nesse momento na vida da Tua filha. Te apresento os nossos irmãos, famílias que estão enfermas fisicamente, Senhor. Tu tens poder para curar. Deus, no nome de Jesus, nós oramos pela família da irmã Fernanda, da irmã Cláudia, pela família do Wagner, pela diaconisa Flávia, diaconisa Aurileide, pela irmã Eliette, pela irmã Natasha, pelo seu Fernando, pela irmã Lúcia. Meu Senhor, a cada um desses, de maneira diferente, variada, de uma maneira particular, que o Senhor possa sarar, tratar, suprir essa necessidade, Senhor, seja ela física ou também, ó Pai, de caráter emocional, espiritual, psicológico, Pai, em qualquer que seja a área. Tu conheces, Tu és o melhor, Pai, destes que conhece cada uma dessas áreas. Tu é o melhor clínico, Tu é o melhor psicólogo, Tu és o melhor cardiologista, Tu és, Senhor, o melhor médico, Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Uma palavra do Senhor põe em ordem todas as coisas, que assim seja feito na vida dos Teus filhos, Senhor. A Tua palavra declarada, como assim o Senhor dizia: assim
Diz o Senhor que seja feito na vida dos nossos irmãos e declarado sobre eles cura pelo poder do teu nome. Assim nós te oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pai, nós queremos apresentar a dona Jerusa, o Daniel, o senhor Abel. É uma família, Senhor. Provavelmente eles estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor também possa se achegar até este lar. O Senhor envia, ó Deus, tua cura. Envia, meu Senhor, uma palavra. Senhor, envia os teus ministradores àquele lugar, os teus servos que se aproximem deste lar, que cheguem ali com uma palavra, com uma ação concreta, Deus, trazendo graça, saúde, paz no lar do Daniel, da Jerusa, ó Pai, do Abel, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Por tudo isso, nós queremos também te agradecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.